iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com a Soror Marinha Maria Fediuk sobre lições que a pandemia trouxe para a vida do estudante do misticismo. Confira! Soror Marinha, que bom te receber de novo aqui no programa Presença e Harmonia, e agora pelo menos presencialmente. Muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre uma alegria estar aqui. E poder estar no estúdio com vocês, a sensação é diferente, né? O presencial sempre nos traz uma vibração mais intensa, né? Verdade. E até eu acho bom a gente até comentar a respeito disso para iniciar nossa conversa, já que a gente vai falar da pandemia e desse nosso retorno, né? Então, Soror, a pandemia ela foi capaz de despertar aprendizados nos seres humanos? Olha, a gente pode falar que ela foi uma grande oportunidade. Ela foi uma oportunidade porque ela se tornou um grande laboratório para lidarmos com as nossas emoções e para a gente poder lidar também com o quanto nós conseguimos cuidar de nós mesmos e cuidar da coletividade. Agora, se ela se tornou esse grande aprendizado, só o tempo vai nos mostrar, né? O que a gente vê ainda é que algumas pessoas elas não conseguiram lidar bem com a pandemia. Outras, pelo contrário, conseguiram fazer uma grande transformação e ter mais consciência dessa interdependência que há entre nós, né? O que eu faço vai afetar o outro e vai afetar um outro que às vezes eu nem conheço, né? Então a pandemia, justamente pela questão do contágio, do isolamento, ela nos fez pensar sobre isso. Agora, diante de uma situação como uma pandemia, muitas vezes nós seres humanos temos dificuldade de lidar com a realidade, né? É como quando você recebe uma notícia de uma doença terminal. A tua tendência no primeiro momento é a negação. Então, depois vem a raiva, depois vem a barganha, nós negociamos, e depois vem a depressão e depois a aceitação. Na pandemia, muitos não conseguiram passar esses estágios para chegar no momento de aceitação e se tornar uma contribuição naquele momento, né? E qual foi o maior desafio para o estudante Rosa Cruz nesse período? Ai, Sório, eu acho que para todos aqueles que participam de organismo afiliado, foi a saudade, a falta, a ausência de estar no organismo afiliado e de estar no templo. No momento em que estávamos tão vulneráveis, no momento em que estávamos precisando daquele contato, porque nós somos seres biológicos também, nós somos seres de contato, de conexão, e espiritualmente também estamos conectados, nós precisávamos estar no templo e era um risco estarmos no templo, estarmos juntos. Então, acho que o maior desafio para aqueles que participam de organismo afiliado era não poder estar nos templos, não poder estar juntos. E para aqueles que são de Sanctum, eu acho que o maior desafio foi justamente tentar encontrar nesse estudo de Sanctum, nos experimentos, a força e a serenidade para lidar com tudo que estava acontecendo. Mas eu acho que nós, como Rosa Cruz, ainda tivemos um ponto favorável a nós. Para aqueles que fazem seus estudos, para aqueles que fazem seus experimentos, que semanalmente estão no seu Sanctum, que fazem sua meditação, foi um ponto positivo para conseguir lidar de uma maneira mais serena com todo aquele caos que estava se apresentando para a gente. Porque realmente foi um caos, né? Foi um caos porque foi algo que de repente veio, porque a gente achava que ia ficar na Europa, que não ia chegar até aqui, como aconteceu em algumas outras epidemias e não chegou uma pandemia, e de repente nós tivemos que nos dar conta que estava aqui, estava acontecendo, e as notícias eram confusas, as orientações eram confusas e nós tivemos que lidar com tudo isso. Então, aquele estudante Rosa Cruz que estava fazendo seus estudos, que estava conseguindo fazer suas meditações, ele conseguia olhar para esse cenário e não se perder no medo e conseguir manter a capacidade de reflexão, de análise, né, de uma maneira mais coerente. E quais comportamentos foram mais exigidos nesse cenário para que nós pudéssemos manter a nossa saúde emocional? Foram muitos os comportamentos, mas eu diria que o primeiro foi justamente a questão da nossa paciência de esperar. E eu vejo que muito também do desapego, né? Da gente desapegar de um modo de vida, desapegar de uma rotina que nós tínhamos, nós nos apegarmos de verdades que nós acreditávamos e nós tivemos que nos reinventar. Então foi muito exigido de nós o desapego, a paciência
e principalmente a benevolência, né? Ou seja, você conseguir de alguma maneira, mesmo diante daquela situação, pensar como eu posso fazer a diferença, como que eu posso contribuir. Então, a paciência, a benevolência, a humildade, né? Porque a gente viu tanta gente se perdendo no ego, pelo desespero, achando que sabia mais que a ciência, mais do que as orientações médicas. Então as pessoas ficaram muito confusas e não, eu sei. Então a humildade, ela foi um grande diferencial para manter o equilíbrio de algumas pessoas. Então, e a questão de você ter a capacidade de altruísmo, né? De você pensar no outro, você não pensar só em si. Porque desde um simples ato de você ir ao supermercado, como era esse caminho, né? Como é que você ia fazer? Você ia usar sua máscara? Você não ia usar sua máscara? Ah, mas eu não acredito que a máscara funciona. Pois é, mas está pedido para que se use. Então, você usar vai tranquilizar as pessoas que estão no supermercado. Como que eu estou conduzindo essas situações, né? Eu estou entrando no supermercado com raiva ou estou levando uma serenidade, vou ser gentil mesmo nessa situação. Então, olha quanta coisa foi exigido sempre em qual é a sua postura diante do coletivo, qual é a sua postura diante do outro. Então, eu vejo que você percebe quanto foi uma oportunidade para a gente desenvolver esse olhar para a nossa comunidade, olhar para o nosso coletivo, olhar para o planeta Terra. Sabe que me veio uma imagem agora, que foi uma das imagens que mais mexeu comigo na época da pandemia com relação ao planeta, quando começou a aparecer cenas de lugares em que, porque o humano estava confinado, o humano estava isolado, a natureza começou a reaparecer, né? Nós tivemos em Joinville as capivaras andando no centro da cidade, né? Lá em Veneza começou os golfinhos a aparecerem. Então, é como se dissesse assim, vocês entendem, humanos, que são vocês que às vezes não permitem que a natureza e o planeta esteja mais belo e mais limpo, né? Então, a questão até da poluição, quanto da poluição a gente viu que diminuiu em função do isolamento que nós estávamos obrigados a ser feitos, né? Em função da pandemia. Então, eu acho que esses aprendizados para aquele que tinha olhos para olhar e um coração sereno foi uma grande oportunidade mesmo, né? Sim. E os estudantes Rosa Cruzes estavam imunes a essa ansiedade, ao medo que tomava de grande parte da população? 100% imune não, mas tínhamos mais condições, mais ferramentas, mais possibilidades de não nos afundarmos nessa ansiedade. Durante a pandemia foi uma das fases que eu mais trabalhei, justamente porque as pessoas estavam em muito sofrimento. Então eu fazia muito atendimento online, profissionais da área da saúde, da linha de frente, que estavam lá em contato, né, aquela situação de profissionais que tinham que decidir quem ia viver, quem ia morrer, porque não tinha aparelhos suficiente. Então, eu vi que realmente eles que estavam lá naquela situação, ainda, a gente dizia, não, mas eles vão ter mais ansiedade. Eles tinham ansiedade sim, havia um sofrimento, mas eles sentiam que estavam fazendo a parte deles, eles sentiam um propósito, né? Então, eu diria que o estudante Rosa Cruz, se ele se voltar para quem ele é e qual é a sua função no planeta Terra, que é de servir, né? Ele, com certeza, ele conseguiu ter mais condições de ter um autocontrole dessa ansiedade. Eu diria que talvez passar totalmente imune, não. Eu, pelo menos, não consegui passar totalmente imune, porque eu acho que as informações desencontradas, o número de óbitos que a gente via, perdas humanas, o desespero de vacina, não vacina, então tudo isso trouxe um grande sofrimento, né? E a gente olhava para isso e dizia, e agora? E até uma ansiedade como o Rosa Cruz, porque aquele que estuda o rosacrucianismo, que vivencia, né, como diz o nosso imperator emérito, né, que ele escutou do Spencer, não foi do Harvey Spencer Lewis, né, que ele disse que seja um Rosa Cruz, né? Então, aquele que busca ser um Rosa Cruz, ele vai olhar para um olhar de um humanismo, de um respeito pela ciência. Então, esse que foi por esse caminho, ele conseguiu manter uma serenidade, ele conseguiu diminuir a ansiedade. Mas eu diria que não foi todos, né? Mas eu desejaria que fosse. Que espero que a gente não precise passar por esse laboratório novamente tão cedo, né, enquanto humanidade. Mas que a gente possa, enquanto Rosa Cruz, entender que essas mudanças vêm e tudo existe uma lei da impermanência. A pandemia não ia durar para sempre, era uma questão de tempo e de desapegos e tolerância
E o Rosa Cruz que olhou para esses princípios e que foi para o seu sancto meditar, que aproveitou as oportunidades que nós tivemos, inúmeras oportunidades online, de nos reunirmos, de unirmos nossas vibrações, eu acredito que ele conseguiu passar melhor por essa ansiedade que tomou conta do coletivo. E Soror, como psicóloga, né? Quais as consequências do isolamento social e como isso pode ter também afetado os estudantes Rosa Cruz? É aquela sensação de que nós somos seres relacionais, né? Eu gostei muito de um capítulo do último livro do nosso Imperator, né, que ele fala em que é na relação, nos organismos afiliados, que nós mais nos desenvolvemos espiritualmente. Nós temos mais chances de desenvolvimento, de evolução. Então, acredito que para o Rosa Cruz foi justamente essa impossibilidade de estar juntos, né? Então, isso realmente foi muito difícil. E esse isolamento, talvez para alguns Rosa Cruzes, em que não estavam em sintonia com seus estudos, pode ter levado eles a acreditar que o isolamento lhe bastava. Então eu me basto, eu não preciso mais voltar para um organismo afiliado, eu não preciso mais me relacionar. Eu vejo que houve alguns riscos assim. De onde vem esse risco? Às vezes a própria história pessoal de cada um. Cada um de nós temos a nossa história pessoal. Temos a nossa personalidade, as nossas dores, né, os nossos traumas, e pode ter levado alguns para esse caminho. Mas eu acredito que não, a grande maioria dos Rosa Cruzes conseguiu, na medida em que foi diminuindo a pandemia, voltar para esse relacionamento, né? As pessoas em geral, a gente viu que aumentou muito os índices de transtornos de doenças mentais, né? Principalmente o sofrimento psíquico aumentou muito. Eu vi um aumento muito grande, tanto no meu consultório, como dados científicos apontam, os adolescentes com muita fobia social, crise de ansiedade, crise de pânico, porque de repente eles ficaram isolados e de repente eles tinham que voltar para esse mundo. E nada, a gente não deu conta enquanto sociedade de trabalhar esses sentimentos, de trabalhar essas situações. Era uma questão de sobrevivência, né? Então, ainda nós vamos por um bom tempo ainda estar vivendo digamos assim, as consequências desse isolamento social, né? Como cada um de nós entendeu. Em alguns momentos eu me pergunto se não foi as duas faixas etárias mais extremas que sofreram. As crianças, entrando ali na adolescência, pela falta desse contato, dessa convivência, do lidar com o colega, com o diferente, e os idosos, que ficaram muito mais isolados. E aí, geralmente os netos não iam visitar os avós, os filhos não iam visitar, por quê? Porque queriam proteger. Então, esse isolamento afetou muito esses dois extremos da faixa etária. E a grande maioria da população teve que lidar com isso, porque não se tinha o privilégio de ficar isolado. Precisava, muitas vezes, trabalhar e lidar com as situações. Então, eu vejo que realmente ela teve essa repercussão na dificuldade de contato social e no equilíbrio emocional das pessoas. E os Rosa Cruzes se aproveitam o que nos é dado como um conhecimento antigo, estamos um pouquinho mais protegidos, né? E, Soror, nas nossas conversas até para a entrevista de hoje, a senhora nos relatou que na época da pandemia e diante de tudo que presenciávamos, procurou de várias formas contribuir e encontrou inspiração na obra O Ideal Ético dos Rosa Cruzes em 12 Virtudes, do Sérgio Toussaint. Quais são as virtudes apresentadas nesta obra que podem servir como referência para a gente refletir sobre o tema que a gente está comentando, sobre esse cenário da pandemia? Eu acho que foi uma forma que eu também encontrei, né, de também lidar com as minhas ansiedades, né, com a ansiedade de poder fazer algo. Então, eu já tinha lido essa obra e aí comecei a me perguntar como que a gente poderia tocar o estudante Rosa Cruz a partir da própria obra Rosa Cruz, mas chamando para esse momento. E essa obra dele é maravilhosa, ela é perfeita, né, quando fala dos princípios éticos. E aí nós unimos, na época, foi um movimento que eu fiz com mais uma entidade lá de Joinville, e aí eu produzi esse e-book, a gente colocou para venda e a gente dividiu para ajudar o capítulo na época, porque todos os organismos passaram por essa dificuldade de não ter como pagar as suas despesas, e ajudamos também para fazer kits de higiene para moradores de rua, né? Então, eu queria ao mesmo tempo poder fazer uma ação social e ao mesmo tempo trazer uma reflexão. E essa obra, ela traz todos os princípios éticos que
ela iria nortear uma atitude nossa de contribuição. Por exemplo, a paciência, como nós comentamos, né? A benevolência, a humildade, né? A questão do altruísmo, a temperança, que eu acho que a temperança, eu diria que é uma daquelas que mais foi exigido de nós, né? Que é o equilíbrio, é o caminho do meio, não é nem o desespero e nem o não está acontecendo nada. Não está acontecendo, vai passar, mas precisamos ter esse equilíbrio. A temperança e a tolerância. Quanta intolerância a gente viu durante a pandemia, né? Eu diria que de todos os resquícios que nós temos, o que mais nós temos visto ainda é a intolerância das pessoas. E por que a gente vê essa intolerância? Aí, fazendo um elo com a psicologia. Enquanto nós estávamos na pandemia, nós estávamos todos em estresse traumático continuado, né? Na medida em que a pandemia foi diminuindo os efeitos, nós passamos a estar no estado de estresse pós-traumático. E como cada um lida com o estresse pós-traumático depende da nossa capacidade de resiliência, ou seja, como que eu consigo me recuperar de uma situação traumática. E aí aquela pessoa que estava se sentindo perdida ou que tem já um histórico de ansiedade, ela teve mais dificuldade. Então, quanto mais a pessoa trabalhou com meditação, ela tinha os seus estudos ou ela praticava a meditação de outra maneira, ela conseguia acalmar o cérebro emocional dela e ir para esse lugar mais de temperança, de equilíbrio e de tolerância. Então, para a gente ver o quanto a meditação Rosa Cruz, que foi oferecida amplamente para as pessoas online, ela era fundamental para contribuir para esse equilíbrio. Porque se eu estou no desespero, eu não consigo raciocinar direito. O que está me comandando é o meu cérebro emocional. É a minha amígdala cerebral que está gritando no meu cérebro, está dizendo luta ou fuga. Por isso que a gente às vezes ficava apavorado com o comportamento de algumas pessoas. Aquelas pessoas não estavam tendo comportamentos racionais. Elas estavam no modo de luta ou fuga. Quando você vai para a meditação, quando você começa a refletir, até mesmo a contemplar uma natureza, até mesmo fazer uma oração, você começa a desativar o teu cérebro emocional. E aí você começa novamente a conseguir analisar, refletir e tomar atitudes mais tolerantes, mais benevolentes, com mais temperança e sabedoria. Aí você consegue aproveitar toda a sabedoria que você traz, às vezes da sua profissão, da sua vida, dos seus estudos, alia com todos os conhecimentos que a ordem traz, e aí você consegue unir isso de forma coerente e agir de forma coerente. E não dissociativa, porque às vezes você diz assim, meu Deus, mas essa pessoa, ela é tão inteligente, ela tem mestrado, ela tem doutorado, como que ela está tendo essa atitude? Porque ela não estava associando o conhecimento dela, a prática dela como Rosa Cruz e a vivência dela. Então, quando a gente está sendo comandado pelo nosso cérebro emocional, nós não conseguimos trazer essa coerência e nem aproveitar os conhecimentos que a gente recebe. Então, ao fazer esse e-book, né, foi só um e-book, a gente disponibilizou online, a ideia era justamente essa, que a pessoa ao parar, ela conseguisse refletir. Então, eu peguei cada uma desses princípios e trouxe situações que nós estávamos vivendo naquele momento. Lembro que teve um menino, que eu não vou lembrar a cidade agora, que ele tentou juntar, ele fez alguma ação e juntou dinheirinho, moedinhas, e levou para o hospital para tentar ajudar o hospital a comprar os remédios que estavam faltando. Acho que foi R$21 que ele conseguiu juntar. Então, se até ele, na simplicidade dele, achou uma maneira de contribuir, todos nós poderíamos, né? Então, mas olha o quanto ele teve que pensar no coletivo, o quanto ele teve de empatia, de benevolência, de humildade, para ele perceber que mesmo no lugar dele, ele poderia contribuir de alguma maneira. Então, eu fui pegando situações que nós estávamos vivendo e fui trazendo para esse olhar a partir da orientação e tão belo escrito do livro do Sérgio Tossan. E por que o conhecimento e os princípios éticos são tão importantes em nossa relação com o mundo? Porque eu vejo que não tem outra maneira da gente conseguir ser feliz e levar essa felicidade. Primeiro que eu não consigo ver, ainda não consigo identificar uma possibilidade de só você ser feliz. E eu vejo isso no consultório, né? As pessoas mais depressivas, muitas vezes, ou que estão mais em sofrimento, às vezes não é nem uma depressão endógena, que aí é uma questão do organismo da pessoa, mas a depressão, ou às vezes um sofrimento de se sentir rejeitada, muitas vezes é porque ela não está também conseguindo olhar para o outro. O quanto existe uma relação além dela.
Então a felicidade ela só é verdadeira quando ela, digamos, de alguma maneira, ela traz o outro para essa relação. E esse outro é o ser humano que ela convive, seja familiar, seja no trabalho, seja amizade, seja a pessoa que ela não conhece, mas que ela encontra no mercado, na rua, assim como a natureza, né? Quer dizer, como é que você vai ser feliz se você destrói a natureza? Então, esses princípios, eles te ajudam a criar esse caminho que te diz, então se eu agir assim, eu vou me sentir melhor e eu ainda faço o outro se sentir melhor. Porque quando você é benevolente, você não está se beneficiando só. Você está beneficiando o outro. E ao beneficiar o outro, você tem uma sensação boa. E hoje a neurociência já fala disso, né? Dentro da psicologia positiva e das pesquisas, que na verdade a gente tem uma sensação maravilhosa quando a gente faz o bem para o outro. Então, olha, mais uma vez a pandemia disse, olha, está aqui um aprendizado, aprendam. Vocês só vão sair desse medo e dessa ansiedade se vocês começarem a ajudarem uns aos outros. E às vezes pequenas atitudes, né? E isso faz com que esses princípios vão dando esse caminho para a gente, muito mais seguro. Outro caminho que eu vejo que é a questão da integridade, né, que é um dos princípios também. A integridade é aquela coisa que você vai fazer o bem porque você sente que o bem faz bem a você e ao sentido que dá para a sua vida e para o mundo. Então você não vai fazer o bem só quando você está sendo observado. Você não ia usar máscara naquela época, foi uma das coisas que eu coloquei no texto, você não ia usar máscara apenas quando estava sendo olhado. Você vai usar máscara o tempo todo porque você sabe que isso te protege. Você vai fazer a lavagem das mãos mesmo que ninguém esteja te olhando. Então, a tua integridade faz com que você faça o que é certo e que isso te traz uma paz, porque você não tem medo de ser descoberto. Porque o que você faz está certo. O que você faz é o bem, é o bom para o outro, é bom para você. Então você não tem aquele medo de alguém vai ver que eu não fiz isso. Então não tem um caminho mais leve para viver do que você seguir esses princípios. É fácil? Não. Mas é o melhor caminho. É a diferença entre o caminho fácil e o caminho bom, né? Então, quem não leu ainda esse livro, eu sugiro que leia. E não pense nos outros, pense em si. Como esse caminho pode me ajudar enquanto estudante Rosa Cruz, e mesmo quem não for Rosa Cruz, como que esse caminho pode me ajudar como pessoa na minha vida cotidiana, né? E a pandemia, ela dificultou ou estimulou novos buscadores? Pois então, Vivian, eu diria para você que eu acho que teve chances também, e realmente a gente viu que houve uma procura maior de buscadores. Muito em função de que as pessoas ficaram mais isoladas, elas não se perderam tanto em outras atividades e elas puderam realmente olhar para si, ir para o sentido da vida, ir para onde eu estou indo, o que eu posso fazer. Então, muitos buscadores vieram para a Rosa Cruz. E a gente sentiu isso até no nosso organismo afiliado. Quando voltou às atividades, tinha muita gente. Mas aí a vida cotidiana vai voltando ao normal e alguns esqueceram o que sentiram nesse início de busca. E aí muitos, foi só aquele início e quando voltou às atividades, aí já se perderam na correria do dia a dia, nas atividades e acabaram novamente afastando. A esperança é que, uma vez Rosa Cruz, né, sempre Rosa Cruz, que aquela sementinha tenha ficado, que aquela sensação de paz que a pessoa teve, seja nas atividades online, seja no seu sancto, tenha ficado lá e que a pessoa em algum momento diga, opa, eu estou sentindo falta de algo. Porque eu tive 2 períodos de dormência e foi essa sensação de falta, essa saudade que me fez voltar. Então a gente espera que esses buscadores que vieram nesse período e que se afastaram pela correria da vida, eles entendam que a hora que eles disserem, agora eu vou voltar, e existe um lugar que não vai ser ocupado, vai ser um lugar de cuidado comigo, com a minha evolução, e aí vai estar aqui conosco, talvez em alguma convenção, né, e vai poder estar confraternizando conosco. E qual é o cenário pós-pandemia que a Soror percebe hoje e como os ensinamentos da Ordem podem auxiliar as pessoas nesse contexto? Então, um pouquinho a gente já falou disso, que é a questão do aumento das doenças, do sofrimento psíquico. A gente viu agora os levantamentos da OMS, né, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, a gente fica em segundo lugar, se eu não me engano, pelo Paraguai,
Nova Zelândia, Noruega, Nova Zelândia e Austrália. Então nós estamos em primeiro lugar. Em depressão também tem aumentado muito, né? Em torno de 9% da população já foi diagnosticada com a doença da depressão. E desse, a maioria é mulheres. Então a gente vê que tem uma população muito adoecida. Claro que os fatores são muitos, a gente não pode dizer que foi só a pandemia, são vários fatores, questões econômicas, diferenças culturais e várias coisas que nós precisamos trabalhar. Aí a gente olha e pensa assim, como que a ordem pode nos ajudar? O que nós ensinamos na ordem? O que a ordem nos ensina? O que essa mais antiga tradição nos ensina? A humanidade, a tolerância, né, o respeito às diferenças. Então a ordem ela pode oferecer para a gente esse olhar. As meditações que nós temos Rosa Cruzes, e eu adorei a mudança do nome, que não é mais meditação aberta à comunidade, mas é meditação Rosa Cruz. A meditação Rosa Cruz eu vejo que deveria ser quase que um anseio de cada Rosa Cruz divulgar mais a meditação. Porque a meditação ela é esse caminho que às vezes a pessoa consegue ir até a meditação e ela consegue encontrar ali uma tranquilidade. Há pesquisas que dizem que se a pessoa fizer uma meditação, os efeitos duram 2 semanas após. Então, imagina a pessoa que vai fazer uma meditação Rosa Cruz, que é totalmente preparada, que não é uma meditação simples, é uma atividade mística, o quanto ela pode ter de benefícios ao longo das próximas semanas que ela estiver. E talvez isso faça com que ela volte. E ali ela vai aprendendo. A cada meditação, ela vai escutar algo que vai falar de amor, de tolerância. Então eu vejo que é esse caminho, essa divulgação é um caminho mais sutil. Porque às vezes você vai falar para a pessoa sobre a Ordem Rosa Cruz, mas ela não vivenciou nada. Então apenas convida para uma meditação. Ela está ansiosa, ela está falando que está com depressão. Vamos lá na meditação. Quem sabe você possa se sentir bem. Deixa ela vivenciar, deixa ela ter a experiência dela. E talvez isso ajude. Eu acho que esse é um dos caminhos que a gente pode ter. E eu vejo que o programa de você, da Presença e Harmonia, eu sempre passo os links, né? Porque é uma forma também. Muitas pessoas assistem o programa, aprendem algo, chamam a atenção e pensam, olha, talvez seja um caminho. Talvez seja uma possibilidade. Então, eu vejo que continua sendo a ordem várias possibilidades de contribuição. E a gente precisa cada vez mais, porque o adoecimento psíquico, ele não vai passar como um passe de mágica. Ele vai exigir, claro, atitudes governamentais, políticas públicas, mas toda a parcela da sociedade tem uma responsabilidade, uma contribuição. E a Ordem Rosa Cruz ela tem contribuído com a humanidade, então a gente vai continuar tentando contribuir, né? E Soror, como transformar as adversidades que surgiram na pandemia em oportunidades de crescimento pessoal? Olha, não sei para todos, mas eu tentei da minha maneira, né? A pandemia foi uma oportunidade de fazer mais atendimentos online, no caso, escrever livro, né? Escrever para criança e tal. Mas você olhar, o que vai fazer com que a gente aproveite essas situações difíceis? É o teu olhar. É você olhar e perceber. Não adianta eu lutar com isso. Essa é a realidade que está. O que eu posso fazer a partir disso para que eu possa superar? É um olhar positivo para a vida, né? E esse olhar positivo nós aprendemos na Ordem Rosa Cruz quando a gente fala das vibrações. Qual é a sua vibração? Se você está reclamando, será que você vai conseguir fazer alguma alteração? Será que você vai aproveitar isso? Então, na neurociência a gente fala hoje que quando você reclama com muita frequência, você cria um padrão mental. E você fica viciado em reclamar. Então, uma das formas que a gente tem na neurociência, e a gente sabe que na ordem nós aprendemos a isso, e eu sei que tem membros que estão aí há 40 anos, mais de 40 anos na ordem, e aprenderam isso, quer dizer, não é reclamar da situação, quando você está reclamando, é a vibração que você está colocando aquela situação e a você mesmo. Então, é olhar como você está lidando com a situação e mudar a tua vibração, transformar isso. Então, na obra de Sérgio Tolsan, ele fala, né? Você não vai tentar não ser arrogante, você vai buscar ser humilde. Como eu posso me tornar mais humilde? Você não vai pensar em como eu posso não sentir raiva da pessoa. Como eu posso transformar a situação e sentir compaixão? Então, é não ir buscar não sentir o ruim, mas tentar transformar esse sentimento ruim, esse medo, em coragem, em benevolência, em tolerância. Então,
esse é o caminho e que a gente tem aprendido isso há muitos anos com a Ordem Rosa Cruz e que hoje a gente vê que a neurociência está indo para esse mesmo caminho, felizmente. Isso, Sra. Marina, é sempre muito bom conversar contigo, aprender, a gente nem percebe o tempo passar. Quero agradecer muito, mais essa conversa que tivemos hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, voou o tempo, achei que estávamos só na metade ainda. Mas eu agradeço muito, eu espero que seja uma contribuição para as pessoas e que a gente aprenda sempre um pouco mais, aprenda com as oportunidades e transforme essas oportunidades em evolução para todos nós. Sim, muito obrigada, Sora. Eu que agradeço. Aproveito para lembrar o nosso e-mail, presenciaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!